Olá, ouvinte! No terceiro episódio de Planejamento de Carreiras em Perspectiva, uma série com 6 episódios envolvendo a temática em associação com reflexões cinematográficas. O professor Leonardo Campos traz considerações sobre planejamento de carreira na comédia romântica dramática Uma Manhã Gloriosa. Além das lições presentes no filme, o podcast conta com a participação de alguns convidados especiais, docentes que versam sobre a importância do planejamento profissional e estratégico. Além de lições valiosas, o conteúdo traz um grupo de estudantes da disciplina Planejamento de Carreira na UniFTC. Indivíduos que contam as suas impressões sobre a narrativa ficcional em associação com tópicos trabalhados em aula. Escutem, aprendam, reflitam e compartilhem essas ideias, combinado? Eu sou Ronaldo Anunciação e iniciaremos agora a nossa jornada de aprendizagem. Vamos nessa? O filme da vez é Uma Manhã Gloriosa. Eu assisti, pessoal, e confesso, me emocionei muito. Na trama, temos a trajetória de Beck, recém-contratada como produtora de noticiário matinal nacional, personagem decidida no processo de revitalização de um programa televisivo de baixa audiência, trazendo para a cena o lendário âncora Mike Pomeroy. Ele, no entanto, se recusa a fazer reportagens como fofocas de celebridades e moda, e entra no conflito com sua colega apresentadora. Enquanto isso, o romance de Beck com um colega começa a se desfazer, fazendo a luta para salvar seu relacionamento, seu emprego e o show. Professor Leonardo, essa é a sinopse oficial dos distribuidores de Uma Manhã Gloriosa. Conta mais sobre o filme para os nossos ouvintes e destaca os principais pontos para a inclusão neste debate sobre planejamento de carreiras. Ah, que bom, Rony, que você gostou. Olha só, enquanto eu sou crítico de cinema também, né? Então, assim, como cinema, como entretenimento funciona, como cinema enquanto arte, é um filme, até na crítica que eu escrevi sobre, né? É um filme com alguns convencionalismos, né? Que a gente chama de estruturas, coisas colocadas no roteiro, na história, para poder o filme funcionar. Cheio de clichês, situações que são muito arrumadinhas, mas funcionam, né? É uma narrativa inspiradora, tem doses de entretenimento muito interessantes, atuações, né? Atores realmente muito bons, de uma composição cinematográfica que dialoga com a necessidade da narrativa. É um filme dirigido por Roger Mitchell e baseado no roteiro de Aline Brosh. A produção, ela flerta com as novas etapas no cotidiano de Beck. Ela é uma jovem produtora de TV, se dedica ao máximo à emissora que trabalha, mas é demitida por cortes no orçamento, né? Mesmo após se dedicar cabalmente assim, ao trabalho o tempo inteiro. Ela tem uma rotina, e essa rotina continua se aplicando enquanto ela procura emprego. E depois desse balde, né, desse banho de água fria, num local que ela se entregou tanto e planejou sua carreira, ela segue rumo a Nova York e vai buscar outras opções de trabalho. E aí vai aquela coisa, né? Envia currículo, mesmo com um currículo muito bom, ela é esnobada, digamos assim, pelas faltas de oportunidades. E aí ela chega até uma emissora e tem a missão de salvar um programa, né? Chamado Daybreak, que está com o nível de audiência muito baixo e cheio de problemas e tudo mais, e ela chega e se sente assim, extremamente coagida, né, pelo chefe, pelos colegas que não a recepcionam bem, não acreditam que ela vai ficar durante muito tempo, só que ela consegue fazer essa virada, né, tomar as decisões difíceis, se colocar, né, se botar diante dos colegas, incentivar pessoas, e o seu grande desafio é, além de conquistar a Colleen Peck, que é interpretada pela Diane Keaton, ela precisa trazer o Mike Pomeroy, que é interpretado pelo Harrison Ford, que é um jornalista renomado de carreira, né? Vamos dizer assim, que ele seja o Pedro Bial, o William Bonner lá da história. Só que ele não quer trabalhar nesse programa de amenidades, que ele considera que são fúteis e tal, ele quer jornalismo de verdade. E aí ela vai unir a necessidade da audiência e de dialogar com os novos públicos e a necessidade e o ego desse jornalista. E neste processo ela vai viver aí uma série de situações que envolvem transição de carreira, tolerância, paciência, persistência e também resiliência, que é algo que a gente vai falar por agora, não é mesmo?
Para melhor entendermos os pontos trabalhados por aqui, torna-se importante compreender o conceito de estratégia. Enquanto produzíamos o podcast, o professor Leonardo Campos me explica, pessoal, a origem e a aplicação do termo nesse contexto em que estamos, o planejamento de carreira. Estratégia é o plano de ação para alcançar metas e objetivos de longo prazo em um contexto organizacional. Ele é uma visão do futuro e uma orientação para alcançar essa visão. No contexto das organizações, a estratégia é a forma como a organização planeja alcançar suas metas e objetivos, geralmente relacionados ao crescimento, rentabilidade, participação de mercado e posicionamento competitivo. Alguns conceitos importantes relacionados à estratégia são: a análise da situação atual é a compreensão dos fatores internos e externos que afetam a organização. Identificação de oportunidades e ameaças é a identificação de tendências e desafios que podem impactar a organização. Definição de metas e objetivos é a definição de metas e objetivos de longo prazo para a organização. Desenvolvimento de uma estratégia é o desenvolvimento de um plano de ação para alcançar as metas e objetivos. Alocação de recursos é a alocação de recursos para apoiar a estratégia. Monitoramento e avaliação é o acompanhamento dos resultados e avaliação da estratégia para garantir que esteja alinhada às metas e os objetivos da organização. Professor Leonardo, o que mais devemos saber sobre estratégia no contexto profissional? Olha só, Rony, a gente tem que pensar em cadência, tempo de execução, pensar na análise SWOT, que a gente já falou lá em Um Diabo Veste Prada, comentamos também em Um Senhor Estagiário. É importante que quem está planejando a carreira, né, ou então quem vai orientar pessoas que planejam a carreira, pense nos benefícios de uma estratégia bem elaborada. Eu vou trazer alguns tópicos aqui que eu costumo falar constantemente nas aulas, que a gente geralmente fala nisso pensando no contexto da empresa em si, mas que podem ser aplicados também para a questão dos indivíduos, que é uma direção clara e alinhamento, né? Então, ou seja, uma estratégia clara, ela fornece uma direção para a organização, neste caso para o indivíduo, garantindo que todos os esforços estejam alinhados para alcançar os objetivos estratégicos. Pensar na vantagem competitiva. Uma estratégia bem elaborada, ela pode ajudar a organização, a pessoa, né, a se diferenciar e se posicionar de forma única, criando uma vantagem competitiva, garantindo aí a entregabilidade, que é um outro conceito que a gente vai falar em um próximo podcast. A eficiência e a eficácia. Uma estratégia clara, né, ela ajuda a organização a alocar recursos de forma eficaz, maximizando o retorno sobre o investimento e aumentando a eficiência. Ou seja, o retorno do seu currículo, o retorno dos contatos que você fez, ou seja, a possibilidade de fazer o seu perfil profissional circular e ser desejado. Flexibilidade. Uma estratégia bem elaborada, gente, ela permite que o indivíduo ele se adapte às mudanças no ambiente externo e interno, aquela questão da matriz SWOT. Então, o que eu preciso ajustar internamente, qual é o meu potencial, quais são as vantagens externas e quais são os desafios externos, o que está acontecendo no contexto, aumentando a flexibilidade e a capacidade de resposta. Melhoria contínua. Permite que o indivíduo monitore e avalie regularmente o desempenho, identificando problemas e oportunidades de melhoria, o que ajuda a garantir essa continuidade. Pensar também na motivação e engajamento. Uma estratégia boa, gente, ela é alinhada, ela ajuda a pessoa se motivar, ela entende que está funcionando, né? Pois entende-se que com as ações temos aí a contribuição para o sucesso da organização. A questão da previsibilidade, né, que permite que o indivíduo preveja e se prepare para eventos futuros, melhorando a sua capacidade de resposta diante do contexto. Mais uma vez, a questão da matriz SWOT. E responsabilidade. Uma estratégia que é bem elaborada e implementada, ela ajuda o indivíduo no estabelecimento de responsabilidades e metas muito objetivas e direcionadas, garantindo assim, né, que a pessoa esteja ciente de sua responsabilidade e contribuição no processo de formação, né, do seu processo de planejamento. Outra palavra-chave do nosso podcast, em associação com a Manhã Gloriosa, é a necessidade da resiliência, um termo originário da física que está relacionado com a propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica.
Contudo, na psicologia, a resiliência é a capacidade de um indivíduo lidar com os problemas, adaptar-se às mudanças, superar os obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas, choque, estresse, tipo de evento traumático, sem entrar em surto psicológico, emocional ou físico, encontrando soluções estratégicas para enfrentar e superar as adversidades. Alguns indivíduos parecem nascer com uma capacidade de superar obstáculos, mudanças indesejáveis e tragédias com relativa facilidade. Esta é uma característica que os neurocientistas chamam de resiliência. De acordo com o psicólogo Robert Brookins, pessoas resilientes têm um maior senso de controle sobre suas vidas, tornando-as mais dispostas a assumir riscos. Além disso, devido à sua visão otimista, elas são mais propensas a desenvolver e manter relações positivas com os outros, além de viverem vidas mais significativas. Brookins é o coautor de um livro, O Poder da Resiliência, alcançando equilíbrio, confiança e força pessoal em sua vida. Professor Leonardo, o que mais podemos saber sobre resiliência nesse contexto de planejamento de carreiras? Você já falou bastante coisa, né, Rony, sobre resiliência, mas manter a flexibilidade então, aprender com as lições, ter uma atitude positiva, manter-se conectado, se liberar de tensão, procurar coisas que permitam que você fique menos tenso. Então vai dançar, desenhar, vai pintar um livro para colorir, vai fazer uma terapia, é importante. Esse preconceito que as pessoas têm com terapia, ele precisa acabar. Terapia não é coisa de doido, como se diz por aí no popular, mas terapia é algo necessário para todo mundo, para lidar que a gente está vivendo num contexto muito opressor, num contexto muito estressante. Ter hábitos saudáveis também é muito importante. Se exercitar, atividade física, ela muda a vida das pessoas. Pensar também na alimentação, manter uma dieta balanceada, evitar muitos processados, muito açúcar, muito refrigerante, o consumo de álcool também, porque isso pede para o nosso cérebro, uma série de demandas que acabam nos atrasando, nos fazendo dormir com menor nível de qualidade. Ler também é muito importante, sempre reservar um tempo para descansar, acreditar em si mesmo. Essa coisa do descanso também é muito importante, porque as pessoas, nos filmes que a gente está assistindo, inclusive, as pessoas elas vivem aquela vida estressante, aquela correria, porque é a globalização, é a contemporaneidade, então tudo acontece de maneira muito ágil, mas é preciso ter cuidado com o equilíbrio com a saúde, porque sem saúde as pessoas não conseguem trabalhar, elas não conseguem fazer o seu melhor. Então, assim, pode parecer meio utópico isso, mas qualidade de vida é essencial para que você se mantenha resiliente. Porque ser só resiliente na teoria, mas estar um caco enquanto ser humano, a sua estrutura realmente é muito complicado. Então, faça planos realistas, mantenha sempre uma atitude positiva, cuidado que palavras têm poder, independente da sua fé. Ser flexível, perceber que mudanças fazem parte da vida. Mantenha canais de comunicação abertos sempre com você e outras pessoas. Lembre-se de estratégias que te ajudaram a lidar com momentos difíceis no passado. Seja consciente dos seus métodos de autodescoberta. Desenvolva o hábito de escrever para registrar os seus sentimentos. Encontre novas maneiras de gerenciar o estresse e os impulsos. Estabeleça conexões importantes. Seja uma pessoa decisiva e utilize técnicas de visualização criativa. Mapeie, faça mapas mentais constantemente sobre o seu processo, sobre a sua evolução. Você vai ver como isso vai funcionar. É algo que a gente pôde perceber durante o filme com a Beck. E eu acho que a fala da Cíntia, que vem daqui a pouco, ela vai ajudar neste processo aí de compreensão melhor. Vai relacionar a resiliência com a questão do planejamento estratégico. Hoje temos convidados especiais, pessoal. A professora Cíntia Morena, consultora de marketing e comunicação, fotógrafa, videomaker, também docente no curso de publicidade e propaganda da UniFTC, traz para a gente considerações importantes sobre o planejamento estratégico dos negócios e na vida pessoal. Cíntia, tudo bem? Então, planejar é a base de tudo para caminharmos diante das adversidades cotidianas em nosso trajeto pessoal e profissional. Quais as dicas que você traz para os nossos ouvintes que desejam percorrer uma estrada profissional mais firme? Então vamos lá, falar sobre formação profissional, sobre empreendedorismo,
faz com que a gente reflita sobre algumas coisas que são bem importantes assim. Numa sala de aula, por exemplo, a gente tem uma coleção de pessoas que têm soft skills diferentes, características próprias, experiências diferentes, e todas estão ali tendo acesso ao mesmo conteúdo. Agora, o que é que cada uma delas vai fazer com esse conteúdo? Essa formação Slow Knowledge, que é uma formação mais demorada, como a formação para o mundo do trabalho que a universidade propõe, ela traz uma determinada característica que precisa ser complementada com o Fast Knowledge, que é essa oportunidade que a gente tem maravilhosa de ter cursos, imersões, palestras, encarar palestras como uma transmissão de conhecimento muito importante, porque ela está trazendo ali um profissional que está contando os seus atalhos, as suas dores, as suas conquistas, e isso é muito rico. A mentoria também tem sido um processo bastante usado pelas pessoas. Agora, o que é importante? Primeiro, você saber da sua realidade, saber quais são os seus talentos, no que você é expert, no que você tem uma formação assim sólida, que é capaz de colaborar com as pessoas. E seja indo para o mundo do trabalho através do lugar em uma empresa, ou mesmo abrindo o seu próprio negócio, é preciso saber dos seus propósitos e, para isso, estabelecer uma rotina de trabalho, uma rotina de pesquisa, uma rotina de estudo. É tão surpreendente quando, entrando em uma sala de aula, pergunto aos alunos: quem aqui faz plano de estudo? E a resposta é frequentemente negativa, ninguém faz plano de estudo, mas as pessoas conseguem tempo para aquilo, para que elas têm interesse. Então, se perguntar, aí eu peço para abrir, quanto tempo você fica na rede social? 2 horas, 3 horas, 4 horas. Então não é falta de tempo, é falta de planejamento no uso do tempo. A gestão do tempo, Léo, vai ser uma coisa muito importante, porque faz com que as pessoas joguem luz onde elas precisam iluminar mesmo. Então, estabelecer o que é que você vai fazer durante o dia, que dia na semana você vai fazer outras pesquisas, outras leituras, tudo isso colabora muito. E, além disso, fazer plano mesmo, colocando ali, daqui a 2 anos eu me imagino em tal situação, daqui a 5 em tal situação, daqui a 10 em tal situação. E quais são as ações e táticas que eu tenho que traçar para conseguir estar daqui a 2, 5, 10 anos nessas posições, porque a gente sabe que a vida é muito dinâmica, as coisas mudam com uma frequência assustadora e a gente tem que estar o mais preparado possível, sabendo para onde quer andar. Quem não sabe para onde quer andar, não dá nem um passo. Agora vamos saber o que os estudantes de planejamento de carreira, disciplina ministrada pelo professor Leonardo Campos, refletiram sobre o filme. Fala, galera! Oi, pessoal. Meu nome é João David, estou cursando administração na UniFTC da cidade de Itabuna. Uma lição que o filme Uma Manhã Gloriosa trouxe para mim foi, com certeza, a determinação e a persistência de Beck Foley, que, apesar de ter sido demitida de forma frustrante no seu antigo emprego, no qual ela exercia muito bem e era reconhecida por isso, foi decepcionante essa demissão, mas mesmo assim, ela, de forma otimista e positiva, conseguiu um novo emprego, ganhando bem abaixo do que ela ganhava, em um programa de televisão que não era bem sucedido, pelo fato de ser pela manhã, tinha pouca audiência, e apesar de toda essa pressão do chefe da direção de que ela não ia conseguir, que o programa é desacreditado, que ia ser cancelado, ela conseguiu dar a volta por cima, sempre otimista, determinada, em busca do seu objetivo, que era que esse programa não fosse cancelado. E sim, ela conseguiu reorganizar o que acontecia dentro desse programa. Os funcionários ficaram bastante motivados e eu, como telespectador, também fiquei bastante inspirado assistindo essas cenas, porque é incrível a forma como ela se dedica bastante na sua carreira. Ela tem medo de perder a carreira, isso é um ponto positivo. Ela quer crescer dentro daquele programa e ela conseguiu fazer com que esse programa não fosse cancelado. Então ela conseguiu atingir um objetivo, apesar de toda a pressão e apesar de todo mundo desacreditar que ela não conseguiria. Olá, gente. Meu nome é Rayane Almeida e faço administração na FTC.
eu vou falar um pouco sobre o que eu achei do filme Uma Manhã Gloriosa. Bom, eu amei. Achei ele parecido um pouco com O Diabo Veste Prada. Mas em especial mesmo eu quero falar sobre a jovem Beck Foley. Ela no filme é uma moça muito determinada. Ela passa por muitos perrengues no trabalho e na vida amorosa. Passa também por muitas dificuldades e o que eu achei interessante é que não são poucas dificuldades, são muitas dificuldades. E ela não se esmorece diante das dificuldades que ela passa ao longo do filme. Eu achei ela muito determinada, que não mede esforços pelo que ela acredita. Ela é realmente uma inspiração. Bom, exceto pelas ideias malucas que a tornam ainda mais divertida. E foi isso. Olá, me chamo Bruna, sou estudante de administração na UniFTC e irei falar um pouco sobre o filme Uma Manhã Gloriosa. Nesse filme, retrata a vida de Beck, uma profissional dedicada que é uma produtora de TV. Em meio ao seu trabalho, ela é demitida do seu programa, onde pude observar a dificuldade de Beck em arrumar outro emprego, e que após muitas tentativas é contratada em outra emissora de TV, chamada Jailbreak, onde ela tem a oportunidade de dar uma turbinada em seu novo programa, no qual não acreditavam em seu potencial. Diante disso, Beck contrata um novo apresentador, chamado de Mike Pomeroy. Beck começa a ter problemas, e um deles é que o apresentador que contratou não tem a menor vontade ou interesse de reportar as matérias dadas por Beck e o programa sobre fofocas, modas, celebridades. E o mais curioso é que, diante do desafio de driblar sua vida profissional e pessoal e fazer com que a audiência do programa aumente, no qual o programa estava a ponto de ser cancelado, mas com foco e dedicação, Beck consegue fazer com que o programa continue no ar, aumentando a sua audiência, fazendo Mike começar a se importar e mostrar dedicação ao reportar as matérias. Então, a lição que eu tive sobre o filme é que você não pode desistir, por mais difícil que seja. Você não pode perder as esperanças, acreditar no potencial que você tem e seguir em frente. Oi, gente, me chamo Laura, sou aluna do curso de administração da UniFTC do Polo de Itabuna, Bahia. O filme Uma Manhã Gloriosa fala sobre a trajetória de carreira profissional e a vida pessoal de Beck Foley. E uma lição muito importante que eu aprendi no filme foi a não desistir dos meus objetivos e anseios, por mais difícil que a situação pareça ser. E acompanhando ali a protagonista, pude ver a força de vontade dela, que mesmo sendo trocada por um produtor sênior, pois na visão dos seus antigos superiores era uma opção melhor que ela ainda foi aconselhada pela mãe dela a desistir da carreira. E foi naquele momento de desespero que ela foi contratada para trabalhar em um noticiário matinal de baixa audiência, que, para surpresa de todos, foi uma das melhores fases da vida dela. Lá ela pôde desenvolver suas habilidades como produtora, implementou novas ideias, transformou aquele programa que era mal visto em um dos noticiários mais assistidos, ganhando assim reconhecimento de várias emissoras. Oi pessoal, meu nome é Liz, eu curso administração na UniFTC e vou falar um pouco sobre o filme Uma Manhã Gloriosa. Beck, que era uma moça dedicada, foi surpreendida com sua demissão. Daí começam os desafios. Ela consegue um emprego como produtora, mas o jornal que já teve seu auge, hoje no momento já não tem muita audiência. Daí ela precisa aprender a lidar com situações diversas, como as personalidades dos apresentadores que vivem um monte de egocêntrico, e ainda conseguir as pautas mais inusitadas para conseguir manter a audiência do programa. Com isso, ela aprende a lidar com a equipe e tolerar as exigências absurdas de convidados do programa para manter o emprego. A mensagem que o filme passou foi que, apesar dos desafios que a gente lida diariamente, precisamos ser resilientes e persistentes para conquistar nosso espaço, que independente de qualquer coisa, se a gente fizer a nossa parte, a gente vai
ter uma recompensa sobre aquilo. E o que deve prevalecer é a nossa vontade de sucesso e não os problemas diários. Olá, gente. Meu nome é Cristal. Eu curso administração e eu vim deixar para vocês algumas lições que eu tomei do filme Uma Manhã Gloriosa. De cara, assim, de primeira, é que a gente tem que ter coragem para correr atrás dos nossos sonhos e não deixar ninguém diminuir o que a gente almeja. Porque às vezes tem algo que a gente planejou há muito tempo e tá, tipo assim, uns 3 passos à nossa frente e a gente acaba se deixando levar, acaba desistindo por algum comentário negativo ou alguma crítica que abala a gente de uma forma tão negativa que a gente acaba desistindo de algo que tá muito perto pra gente poder alcançar. Então eu acho que a gente tem que estar sempre prezando, seguir em frente e passar por cima de todos esses tipos de comentários, né? Claro, absorvendo o mais positivo possível de cada coisa que a gente vai pegando no dia a dia, sabe, gente? E a segunda lição é que o tempo da empresa não é o valor, ou seja, a gente tem que estar sempre buscando ser reconhecido pelas nossas entregas e não pelo tempo de serviço prestado, porque não adianta de nada a gente estar ali na empresa só mesmo para cumprir uma carga horária, sem estar acrescentando nada, nem para a empresa, nem para a melhora da empresa e nem para a nossa melhora mesmo, né, profissional. E evitar também estar se comparando com outros profissionais. Tipo assim, a melhor forma da gente pensar é que eles só estão tendo algumas experiências diferentes das nossas e que o nosso momento também vai chegar. A gente também está construindo as nossas experiências. Então, essas foram as minhas lições. Espero ter ajudado você. Me chamo Vitória, estudante do curso de administração da FTC de Jequié. E eu vou falar um pouco sobre o que eu entendi do filme Uma Manhã Gloriosa. Beck é uma produtora de TV e sua carreira não vai nada bem, assim como sua vida amorosa. Demitida de seu programa, ela tem a oportunidade de dar uma turbinada em outro chamado, o noticiário matinal, que ocupa o último lugar na classificação nacional, e decide trazer o lendário âncora para revitalizar a atração. O problema é que o apresentador não tem a menor vontade de reportar matérias de moda, fofocas de celebridades, previsão do tempo e outras amenidades. E a situação só piora quando o Pomeroy se nega a trabalhar em dupla com a atual apresentadora. Diante desse desafio de driblar o humor de seu elenco e ver o trabalho dar certo, Beck encontra um espaço para abrir seu coração e se encantar por Patrick, seu novo colega de trabalho. Olá, meu nome é Thaís. Eu sou estudante de administração da UniFTC e vou falar um pouquinho sobre o filme Uma Manhã Gloriosa. Ele traz consigo aprendizados e ensinamentos sobre sua carreira profissional e a vida pessoal. O filme fala sobre uma mulher chamada Beck, que era super dedicada ao seu antigo emprego. Porém, ela foi demitida. Ela muda de cidade e arruma um novo emprego na Daybreak. Ela se torna uma produtora executiva. Porém, ninguém acreditava no seu potencial de fazer o jornal ser melhor, porque o jornal ele não tinha tanta audiência assim. Então ela foi atrás de um jornalista chamado Mike para ser o novo apresentador do jornal. Porém, ela se decepciona com o comportamento dele e a arrogância. Mas ela não desiste e consegue o que deseja. Ao se deparar com muitas coisas, problemas e correrias no seu novo emprego, ela diz: é apenas meu trabalho, não é a minha vida. Porém, ela também estava colocando o trabalho à frente da sua vida pessoal. Com o tempo, ela aprende a controlar sua vida e separar o trabalho da vida pessoal. E com a ajuda dos demais funcionários do jornal, ela muda o programa por completo para melhor e aumenta sua audiência. O filme nos ensina a não desistir no meio do caminho e sempre acreditar no nosso potencial. Olá, sou Tamires e curso administração. No filme Uma Manhã Gloriosa, temos a jovem Beck Fuller, dedicando sua vida 100% ao trabalho como produtora de televisão.
Mesmo não sendo ainda uma profissional renomada nesse meio, ela dá o seu melhor e do nada acaba sendo demitida, mas não se dando por vencida de alcançar os sonhos que tem desde sua infância. Começa a ir atrás de novas chances até que surge uma oportunidade de ingressar em uma emissora, o Daybreak, que é decadente em audiência, e ela vai enfrentando cada desafio do dia a dia, lidando com várias personalidades diferentes de sua equipe de trabalho e do lendário Mike Pomeroy. Mesmo muitos não acreditando em seu potencial, ela acredita em si mesma, que é capaz de alavancar a audiência e elevar o programa ao topo. Mesmo com tantas adversidades, ela enfrenta os obstáculos com toda a sua determinação, esforço e vontade de crescer. É possível conquistar tudo, tanto na sua vida pessoal como profissional. Tendo toda a persistência e resiliência, mostrou que é possível chegar onde almeja e alcançar o sucesso. Olá, sou Vanessa Vitória, sou aluna da UniFTC, que é curso de administração, e vou falar um pouco sobre o que eu entendi do filme Amanhã Gloriosa. Bom, o foco do filme, né, é a jornalista, né, é a diretora de jornal, a Beck. Notei muito que ela é muito esforçada, muito dedicada, mas ela é um pouco atrapalhada, bem elétrica, assim, né, mas isso não impedia ela de continuar se dedicando, de continuar se esforçando no trabalho. A vida dela é o trabalho, né? Ela trabalha tanto ali lá no jornal quanto em casa. Tá sempre ali estudando, procurando, né, melhorias para o trabalho. No primeiro emprego dela, ela foi demitida, né? Acabou que ela não entendeu porque ela era muito esforçada a fazer de tudo para o trabalho dava vida. Mas, infelizmente, acabou sendo demitida, né? Encontraram outro diretor. Mas aí ela partiu, né? Ela foi procurando emprego, foi fazendo ligação, correndo atrás e encontrou, né? Um outro jornal. Mas esse jornal tinha uma audiência menor, né? Do que o que ela trabalhava anteriormente. Mas, mesmo assim, ela não se abateu. O salário também era menor, né? Então, independente disso, ela não se abateu, não abaixou a cabeça, ela foi atrás e conseguiu. E ali deu para ver o quanto foi difícil para ela tentar erguer aquele jornal. O quanto foi difícil para ela trabalhar com equipe que não era tão interessada, que, não estava nem aí, né? Deu para notar. E ela era muito esforçada, ela estava muito dedicada. Ela estava ali fazendo de tudo para melhorar, para trazer melhorias. Tanto que um jornalista, né, que ela admirava muito, que era o Mike, ele não estava mais trabalhando na área. Então ela precisava de uma pessoa assim que nem ele, né, com desenvoltura, que já trabalhava, né, no ramo de jornalismo, para poder, né, ela conseguir erguer, né, trazer ali a audiência, né, ali para TV, né, no jornal. E ela acabou indo conversar com ele e tal, mas ele não tinha cedido, porque ele era pessoa lendária, ele ganhou vários troféus, né, era um dos melhores, mas acabou que um dia ele acabou cedendo, né, ele chegou de surpresa lá no jornal, pegou lá de surpresa, tanto que ela nem acreditou, mas ele acabou sendo contratado e ela foi, né, ali conversando com ele, só que o que ela não esperava, né, que ele era uma pessoa difícil de lidar. Ela admirava muito ele, mas assim não sabia, né, como é que era a pessoa dele no trabalho, né, ali atrás das câmeras. E se surpreendeu, né, porque ele deu muito trabalho e ali ela não esperava, que ele era uma pessoa muito exigente. E tudo que ela fazia não estava bom. Sempre tinha alguma coisa que ali não estava encaixando, né? E dava para ver que ela se frustrava muito, porque ela queria chegar no objetivo, queria trazer audiência, mas não estava conseguindo, porque também ela precisava da colaboração da equipe. E ela estava ali sempre tentando, né, trabalhando, se esforçando, estudando, correndo atrás de novos temas, coisas que atraíssem público, né, para poder assistir o jornal, levantar, né, a audiência. E ela teve muita dificuldade em relação a essas coisas,
Mas mesmo assim ela não deixou se abater, não. Ela continuou se esforçando, ela continuou ali dando tudo de si, ela vivia para trabalho. Ela não tinha uma vida independente, sabe? A vida dela é só trabalho, só vida profissional. Ela estava sempre ali ligada no telefone, sempre atenta a novas coisas, atrás de conhecimento, para poder trazer melhoria, né, pro jornal. E ela acabou que ela estava vendo que só ela tá se esforçando muito, só ela tá batalhando muito. E ela dependia, né, do jornalista, do Mike, para que ele ajudasse, ela colaborasse, trouxesse mais aventura, fizesse trabalho com mais vontade, porque era algo que ele gostava de fazer. Certo que não era ali, né, como antigamente, né, porque praticamente ele estava começando do zero, porque ele estava vindo de baixo novamente. Mas era ali, de qualquer forma, ela foi conversando com ele, ela deu para ver que ele foi, né, mudando aos poucos, foi vendo, ela conversava, ela conseguia ali mostrar para ele, né, que independente ali as notícias, as coisas, ele era importante, mas isso dependia muito dele também, não só dela. E a Beck, ela é muito esforçada. Uma lição que eu vi aqui para nunca a gente desistir do nosso sonho, nunca desistir do nosso objetivo. Por mais que demore, continuar tentando, porque quando a gente consegue, quando a gente chega ao alcance daquilo que a gente quer, é um alívio muito grande, é muito bom. Quando a gente sente, nossa, consegui, sabe? Então, essa é uma lição muito importante, porque a gente tem que entender que às vezes a gente pode estar dando o melhor de nós, mas às vezes o melhor de nós não é o suficiente, às vezes falta alguma coisa ali, e às vezes a gente fica tão focado no trabalho que a gente esquece de pensar, de ali parar um momentinho para poder analisar onde está o erro, sabe? Então, assim, foi uma das lições que eu observei, assim, que eu peguei pra mim, assim, de não desistir. Certo que a gente sempre ouve isso, mas quando a gente pega um filme, uma referência, assim, pra assistir, a gente começa a observar os detalhes, né, que faz muita diferença os detalhes. E ali deu pra ver que ela se esforçava muito, dava muito de si, mas tinha alguma coisa que estava faltando. Então, ali é uma grande lição esse filme, a gente sempre tentar, sempre correr atrás, talvez demore, mas a gente sempre vai chegar ao alcance. Quando a gente tem um objetivo, quando a gente tem força de vontade, quando a gente quer de verdade, a gente consegue. Olá, meu nome é Anderson da Cruz de Souza, faço administração na UniFTC Jequié, e a lição que eu aprendi com o filme Uma Manhã Gloriosa é que, independente das críticas negativas, das portas que se fecham, dos tantos nãos e quando tudo parece estar impossível, não devemos desistir. Devemos sempre buscar trabalhar com êxito, eficiência, dedicação, inovação, mas nunca esquecendo da nossa vida pessoal. A nossa vida profissional e pessoal devem sempre estar juntas, devem sempre estar sendo trabalhadas. Devemos trabalhar com êxito, com dedicação, com eficiência, buscar sempre fazer nossa empresa subir, mas também devemos sempre manter relacionamentos com amizades, família, amores, né? Como o próprio filme ressaltou, é muito importante para que conseguimos viver sempre com sucesso, mesmo sendo difícil, mas devemos sempre trabalhar para que o sucesso ande com a gente. Olá, me chamo Samuel Queiroz, sou aluno de administração na UniFTC, uma jovem adulta e determinada, passando por perrengues no trabalho e na vida amorosa. Mas a vida dela começa a desmoronar quando ela é demitida. Após muitas tentativas, conseguiu uma nova oportunidade em outro programa, de baixa audiência e pouca infraestrutura. Ela tinha que motivar sua equipe e correr contra o tempo para transformar o Heartbeat em um programa respeitável. A lição que eu entendi é que nós devemos ter um limite de dedicação para todas as nossas atividades. Um dos principais problemas de Beck foi largar a faculdade para focar somente no trabalho. Após longos anos de produtora na sua antiga emissora, ela foi demitida e entrou em desespero, pois não tinha uma boa base curricular para conseguir entrar em um novo programa com grande audiência. Teve que começar do zero novamente.
Estamos chegando ao final de mais um podcast da série Planejamento de Carreira em Perspectiva. Em nosso próximo episódio, vamos analisar o drama Pegando Fogo, tendo em vista debater questões como trabalho em equipe, inteligência emocional, dentre outros tópicos. Nos encontramos em breve, combinado? Enquanto isso, foco no planejamento estratégico para otimizar sua rotina de estudos e, consequentemente, a sua carreira. Até mais, pessoal!